Sejam bem-vindos ao meu canal TDZ Tênis do Zero. Eu sou Alexander Iesso, artista plástico e criador do método TDZ. Eu ajudo a transformar suas habilidades em costura criativa com tênis artesanais e exclusivos que encantam e vendem. Olá, criativos e criativas! Você sente dificuldade na hora de colocar preço nos seus trabalhos? Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem quer viver de arte e valorizar o próprio trabalho: como precificar de forma justa e estratégica. Eu sei, precificar pode parecer complicado, mas não precisa ser. E fica comigo até o final, porque vou compartilhar dicas práticas que já ajudaram muitos artesãos a viverem de suas criações, mesmo começando do zero com os tênis artesanais, por exemplo. O que é precificar? Antes de mais nada, vamos entender o que é precificar. Precificar não é apenas colocar um preço no seu tênis. É um processo estratégico que envolve considerar todos os elementos que compõem o valor do seu trabalho. Imagine que você está construindo uma receita. O preço final é com o bolo pronto. Mas para chegar lá, você precisa dos ingredientes certos, na medida certa, como o custo dos materiais, o tempo investido e o lucro que você deseja alcançar. Agora, pense comigo. Você já tentou fazer um bolo sem medir os ingredientes? É um desastre. Pode até dar certo, mas as chances de sair algo ou muito doce, ou muito seco, ou até mesmo sem gosto são enormes, não é mesmo? O mesmo acontece com a precificação. Sem medir os fatores corretamente, ou você cobra de menos e prejudica seu negócio, ou cobra demais e acaba afastando seus clientes. Eu sei que para muitos, só a ideia de calcular preços já parece complicada ou desanimadora. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Você não precisa ser um especialista em números para precificar bem. Precificar é mais sobre entender o valor do seu trabalho do que sobre fórmulas mirabolantes. Por exemplo, imagine que você cria um tênis artesanal usando tecidos exclusivos e muita atenção aos detalhes. Esse tênis, ele tem um valor muito maior do que um tênis comum, feito em série. Porque ele carrega sua história, seu cuidado e sua exclusividade. Isso precisa ser refletido no preço final. E não se preocupe, ao longo desse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso de forma mais prática possível. Por que é importante você saber precificar? Saber precificar não é só uma questão de números, é sobre dar o devido valor ao seu trabalho e garantir que ele seja reconhecido e sustentável. Muitas vezes, o problema de não ser valorizado pelo que você faz não está na qualidade do seu trabalho, mas na forma como você apresenta o preço. E precificar é como costurar as peças de um projeto. Se uma parte estiver frouxa, o produto final não terá o impacto que ele merece. Pense em uma peça de costura criativa que você gastou dias planejando. Escolheu os melhores tecidos e aplicando as melhores técnicas exclusivas. Agora, imagine que na hora de vender, você dá um preço que mal cobre os custos dos materiais. Isso é como criar um bordado maravilhoso e esconder atrás de uma cortina. Ninguém vai enxergar o valor real do que você fez. E aí você acaba se sentindo desvalorizado. Quando você
não entende como precificar, duas coisas geralmente acontecem. A primeira, você acaba trabalhando demais e ganhando de menos, o que leva à frustração e até desistir do que ama. E a segunda, as pessoas começam a ver seu trabalho como algo baratinho e não como uma peça exclusiva e valiosa, o que afeta diretamente o seu reconhecimento no mercado. Eu sei que você pode estar pensando, mas meu cliente não quer pagar o preço, só quer pagar o preço baixo, né? Que é o que acontece a maioria das vezes. Ele não vai pagar mais caro. Aqui está o segredo. O cliente certo não está atrás do preço mais baixo, mas sim no maior valor. E o valor não é o produto em si, é toda a experiência e exclusividade, tá? E o cuidado que você entrega junto com ele. E aí tem outros itens, como eu já falei em outros vídeos, embalagem, a forma do atendimento, tudo isso faz um conjunto que agrega valor ao seu produto e principalmente ao artista, no caso, você. Por exemplo, conheci uma artesã da costura criativa que fazia bolsas personalizadas incríveis, mas sempre colocava preços muito baixos, porque tinha medo de não vender. Olha só. Quando ela aprendeu a precificar de forma correta e começou a comunicar o valor do trabalho dela, os materiais de alta qualidade, o tempo e a dedicação que eram ali investidos, ela não só começou a ganhar mais, mas também atraiu um público que realmente valoriza o que ela fazia. E o melhor, ela ainda trabalha menos e com mais retorno. É ou não é bom? E quais as vantagens de usar uma planilha? Talvez você pense, planilha? Ai meu Deus, isso é complicado demais para mim. Mas vou te mostrar que, na verdade, usar uma planilha pode ser simples e transformar completamente a forma como você enxerga o valor do seu trabalho. É como ter uma bússola para o seu negócio. Ela te guia e evita que você se perca e mostra exatamente onde você pode ganhar mais sem trabalhar mais. Usar uma planilha para precificar seus tênis artesanais é como ter um mapa para guiar seu negócio. Sem ela, você pode até saber que está se movimentando, mas não tem certeza de estar indo na direção certa. A planilha te ajuda a enxergar exatamente onde está seu lucro, onde estão seus custos e, principalmente, o que precisa ser ajustado para você crescer. E você usar uma planilha para precificar é basicamente uma forma de colocar tudo no papel ou na tela. É visualizar o que você está gastando e quanto precisa cobrar para você ter lucro. Isso não é sobre números complicados, mas sobre enxergar a verdade do seu negócio. Por exemplo, você coloca ali custo do material, que pode ser tecido, linha, solado, né? Você soma o tempo que você levou para criar o tênis. Sim, seu tempo tem valor, tá? Acrescenta outras despesas, como ferramenta ou energia, né? E claro, adiciona o lucro que você merece ter, porque você vai querer trocar 6 por meia dúzia, não é verdade? E se você acha que nunca vai conseguir fazer isso porque não é boa com números, saiba que hoje existem modelos prontos de planilhas super fáceis de usar, onde é só preencher os campos. Além disso, ao invés de gastar energia mental tentando lembrar de tudo, a planilha faz esse trabalho por você. Você economiza tempo e evita erros. Por que isso? Ajuda a ganhar mais, no seu ponto de vista. Quando você usa uma planilha, fica claro o que é gasto e o que é lucro. Isso te ajuda a perceber se você está cobrando o suficiente
e principalmente a tomar decisões melhores. Por exemplo, se um cliente quiser um modelo especial que exige mais material, você já sabe exatamente quanto cobrar para não sair no prejuízo. E com o tempo, você começa a enxergar onde pode economizar e aumentar o lucro. Imagine que você vende um tênis artesanal por R$ 250. Sem uma planilha, pode parecer que está lucrando bem, mas ao listar seus custos, tecido, cola, solado, energia elétrica, embalagens e até o tempo que você se dedicou, você descobre que gasta 200 para produzir cada par. O lucro real, apenas R$ 50. Agora, veja só, agora vem a chave. Com a planilha, você percebe que se ajustar o preço para 300, cobrindo os custos e considerando uma margem justa de lucro, pode transformar esses 50 em 100 ou mais. Isso faz toda a diferença ao longo do mês. Suponha que você vende 10 pares por mês. Com a margem antiga, seu lucro seria 500, correto? Mas com o ajuste, ele pode chegar a 1.000, dobrando a sua rentabilidade. Pode parecer trabalhoso no início, mas usar uma planilha é a melhor forma de visualizar sua realidade financeira e tomar decisões estratégicas. Sem controle, você pode achar que está no azul, quando na verdade está só equilibrando as contas ou até mesmo no prejuízo. E uma planilha simples, mas bem organizada, é como uma lente que mostra a verdade sobre seu negócio. E isso é essencial para quem quer transformar o artesanato em uma profissão lucrativa, sem sustos no final do mês. Não é apenas uma ferramenta, é um divisor de águas no caminho para o sucesso. Então, usar uma planilha é como abrir os olhos para o potencial do seu negócio. Você deixa de chutar os preços e passa a ter uma visão clara de onde está e pode chegar. E o melhor, você ganha confiança para mostrar aos clientes que o preço que você cobra é justo e reflete todo o cuidado e a exclusividade do seu trabalho. E por que não fazer esse controle pode te dar prejuízo? Bom, você já parou para pensar no quanto o descontrole pode estar te custando? Trabalhar sem ter clareza do que você está gastando e do quanto realmente está ganhando é como tentar encher um balde furado. Você trabalha, mas nunca sente que está progredindo. Esse descompasso, aos poucos, ele pode minar a sua motivação e te levar a pensar que o problema é você, quando na verdade é a falta de organização que está te prejudicando. E aí você começa a trabalhar muito e não ver lucro. Imagine que você produz um tênis incrível, cheio de detalhes e materiais nobres, e vende por um preço que parece bom, mas sem controle você não percebe que o custo da produção foi quase igual ao preço que você vendeu. Resultado? Você trabalhou de graça sem perceber. Isso, com o tempo, ele vai acumulando e te deixa com a sensação de que nunca vale a pena. E aí, não saber aonde melhorar. Por quê? Sem o controle, você não consegue identificar onde estão os seus maiores gastos ou onde poderia economizar. Talvez você esteja pagando caro por materiais que podia encontrar mais barato ou usando tempo demais em etapas que podem ser otimizadas. E sem perceber, você acaba gastando mais do que deveria e cobrando menos do que você merece. E acaba perdendo oportunidades de crescimento. Por quê? Quando você não sabe exatamente quanto custa o seu trabalho, fica difícil planejar o próximo passo. Quer investir em novos materiais ou expandir na sua produção. Sem controle,
parece impossível. Isso te deixa preso e no mesmo lugar, sem crescimento e sem motivação. E aí você sabe como que isso afeta os seus sonhos? Agora pense comigo, se você trabalha tanto e não vê progresso, como que você vai se sentir daqui 1 ano, 2 anos? Isso pode te levar a acreditar que o seu sonho de viver do seu trabalho artesanal não é possível. É como plantar uma árvore e nunca regá-la. Por mais que tenha potencial para crescer, ele não terá condições para prosperar. Muitas pessoas acabam desistindo não porque não são boas no que fazem, mas porque não têm ferramentas simples para organizar e valorizar o seu próprio trabalho. Ó, deixa eu te contar sobre o caso do João, um artesão que começou fazendo tênis personalizados em sua casa. Ele tinha talento, mas ele nunca controlava os seus custos. Ele vendia a um preço que achava que era justo, mas sempre sentia que o dinheiro desaparecia muito rápido. Quando ele decidiu fazer esse controle básico, colocando tudo na ponta do lápis, ele percebeu que estava pagando caro demais por um fornecedor dos materiais e cobrando muito baixo do valor justo. Depois de ajustar isso, ele não só começou a lucrar, mas também recuperou o entusiasmo por criar, porque agora ele via que o trabalho dele estava se pagando e gerando resultados reais. Sabe o que é isso daqui, gente? É uma história fictícia que eu uso para ilustrar um acontecimento que é corriqueiro de quem não faz essa planilha de custos. Eu mostro isso dentro do TDZ para os alunos. E funciona que é uma beleza. De uma forma simples, mais objetiva e acontece até hoje. Não ter controle não é só uma questão de números, é uma questão de manter vivo o seu sonho. O prejuízo financeiro é apenas uma parte do problema. O maior prejuízo é desistir do que você ama fazer, porque a falta de organização faz parecer que não vale a pena. Então, se você quer crescer e viver do seu trabalho, comece agora a colocar as coisas em ordem. Isso vai transformar não só o seu negócio, mas também a sua confiança em seguir em frente. E o que vale mais? Multiplicar por 3 ou entender o valor que seu trabalho tem? Então vamos lá. Ó. Você já ouviu aquela dica de multiplicar o custo do material por 3? E pronto, está feito o custo do seu produto? Esse é o preço do seu produto? Parece simples, né? Mas vou te contar agora algo muito importante. Esse método, além de ultrapassado, ele pode acabar desvalorizando o seu trabalho. Ele ignora toda a dedicação, habilidade e o valor que você realmente entrega. Vamos entender juntos por que essa prática não funciona e como enxergar além desses números aí, tá? Ó, então, por que multiplicar por 3 é um erro? Você desconsidera o valor intangível. Multiplicar por 3 é como medir um prato de restaurante apenas pelos custos dos ingredientes. Imagine medir um prato gourmet, incrível, e alguém dizer, custou só 20 ingredientes, então eu vou cobrar 60, que é multiplicado por 3. Isso desconsidera o tempo do chefe, a experiência, a apresentação do prato e todo o valor agregado. É o mesmo com o artesanato. Você não está vendendo só materiais, mas todo o seu talento, tempo e dedicação envolvidos. E aí o que acontece? Ele conduz a conclusões erradas. Muitas vezes esse cálculo faz você cobrar menos do que deveria porque não considera variáveis importantes, como o tempo de produção, o custo de ferramentas e até o valor de mercado. E o mais grave, ele limita a percepção de valor do cliente, que passa a enxergar o seu trabalho como algo genérico, quando na verdade ele é único.
e o único tem valor. E ó, existe comprovações práticas. Muitos artesãos que usam esse método acabaram enfrentando dificuldades financeiras e se sentiram desmotivados. Por quê? Porque trabalham muito e não viram lucro. Já os que decidiram valorizar o seu trabalho, precificando de forma estratégica, vou dar uns trava-língua, né? Perceberam que podiam cobrar mais e ainda assim conquistar clientes fiéis. Imagine que você tem um vestido feito à mão, cheio de detalhes, bordados e um design exclusivo. Agora pense, ele vale o mesmo que um vestido industrializado? Só porque usa a mesma quantidade de tecido? Claro que não. O valor do artesanato está na história, na exclusividade e no carinho que você coloca em cada peça. O mesmo vale para os tênis. Eles não são apenas produtos, são verdadeiras obras de arte. E o preço precisa refletir em tudo isso. E você pode pensar, mas eu tenho medo de cobrar mais. É normal pensar que cobrar mais vai afastar clientes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O público certo, ele valoriza o que é único. Não se trata de vender para todo mundo, mas para vender e atender o valor para quem entende do seu trabalho. Quando você mostra o processo, explica os detalhes e a dedicação envolvidas nele, as pessoas passam a enxergar o preço como um reflexo do valor que você entrega. E sabe o que é melhor? Esse público se torna fiel e ainda indica o seu trabalho para mais pessoas. Eu quero compartilhar uma história. Uma artesã que fazia bolsas e no início ela cobrava pouco porque achava que era o único jeito dela vender. Aí ela usava o famoso método de multiplicar por 3, mas sempre terminava o mês no vermelho. Quando ela começou a entender o verdadeiro valor do que fazia, ela ajustou os preços com base na exclusividade e no tempo de produção. O resultado, adivinha? As vendas delas não só aumentaram, mas os clientes passaram a enxergar as bolsas como itens premium. Hoje ela trabalha menos, ganha mais, só porque entendeu que o preço certo valoriza tanto o produto e quanto o artesão que ela é. E multiplicar por 3 é uma prática que pode parecer simples, mas não faz justiça ao que você cria. Entender o verdadeiro valor do seu trabalho é um divisor de águas, porque reflete tudo o que você coloca nele: tempo, dedicação, talento e exclusividade. Então, da próxima vez que pensar no preço, lembre-se, você não está vendendo apenas um tênis, mas uma obra de arte que carrega a sua essência. Valorize isso e veja como o seu trabalho pode transformar não só a vida dos seus clientes, mas também a sua. E onde as pessoas mais erram na hora de precificar? Vamos lá, ó, nessa parte, vamos explorar com mais profundidade os principais erros cometidos por quem está começando no mercado de artesanato e explicar por que corrigir essas falhas é essencial para alcançar o reconhecimento e o sucesso. Um dos erros aqui é subestimar o potencial do artesanato. Muitas pessoas acreditam que o artesanato não tem valor, que é apenas um hobby ou algo secundário. Essa crença é um dos maiores bloqueios para quem quer entrar no mercado de tênis artesanal. Mas deixa eu te contar uma coisa. O artesanato está se tornando cada vez mais valorizado, principalmente porque estamos vivendo em uma época em que as pessoas buscam autenticidade, exclusividade e conexão com o que elas consomem. Você já ouviu falar nas bolsas da marca Hermès? Elas são feitas artesanalmente por artesãos altamente capacitados. Cada bolsa leva até 40 horas para ser produzidas, com cuidado em cada detalhe. E o preço pode chegar a centenas de milhares de reais.
e ainda tem fila de espera. E por que isso acontece? Porque essas bolsas representam algo único, feito com dedicação e qualidade. E olha só, você, com seus tênis artesanais, pode trilhar um caminho parecido, oferecendo peças que contam uma história e conquistam clientes que valorizam a arte. Ah, mas isso é para grandes marcas, Ias. Será que meu trabalho teria tanto valor? Cara, isso aconteceu até comigo quando eu estava começando, sabia? E eu acredito que acontece com todo mundo. Inclusive, não sei não, né? Não temos histórico, mas até com essas grandes marcas. Sim, tem. O segredo está em como você apresenta a sua criação e para quem apresenta. Existe um público que valoriza o artesanal, mas para chegar até eles, você precisa primeiro valorizar a si mesmo e o seu trabalho, e lembre-se, quem define o valor é você e não o mercado em geral. Isso demora e leva um tempo até que você internalize isso em você. Primeiro você se valoriza para ser valorizado. Aí a roda gira. E será que o meu trabalho é bom o suficiente? Ninguém vai pagar caro por algo que eu fiz. Muitos artistas, principalmente quando estão começando, pensam assim. Você nunca saberá até tentar. Comece pequeno, mas com a mentalidade de quem sabe que está criando algo especial. Esse é o primeiro passo para mudar a percepção dos outros, mas principalmente a sua. Um segundo erro é focar só no preço e não no valor. Outro erro comum é achar que só o preço baixo vai atrair clientes. Mas, vamos ser sinceros, quando você foca só em baixar o preço, aí está entrando em uma corrida que nunca termina. E sabe o que acontece no final? Todo mundo perde. Você se desgasta, não tem lucro e o cliente não enxerga o valor do que você faz. E por isso que entender o valor do seu trabalho é muito e tão importante. Vamos voltar ao exemplo das bolsas Hermès. O valor delas não está só no couro ou no design. Está na história, no cuidado, no fato de que elas são feitas à mão por artesãos experientes, e é isso que os clientes estão dispostos a pagar. Exclusividade e qualidade. O mesmo vale para os seus tênis. Eles não são apenas um calçado, mas uma expressão da sua arte e dedicação. É uma observação. Hoje, vemos poucos artesãos que fazem calçados à mão, o que torna mais simples de você criar um mercado e um nome com uma marca que você, ao longo do tempo aí, vai deixando cada vez mais forte. E é justamente essa oportunidade que eu estou trazendo com o TDZ para o mercado do artesanato de tênis feitos à mão. Você tem uma exclusividade e um oceano azul para navegar. E você pode se perguntar, mas será que as pessoas vão pagar mais pelo meu trabalho? Sim, vão. O cliente que busca algo único, ele já está disposto a pagar mais porque ele entende o valor do artesanal. O segredo é mostrar este valor, seja por meio do seu processo, dos materiais que você usa ou da história que as peças vão contar. E você se pergunta, né? Meus clientes só querem pagar barato, se eu cobrar mais, ninguém vai comprar. Eu ouço isso direto para quem está começando. Ó, não tente vender para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Foque no público certo, aquele que entende o valor da arte que você cria. Eles existem e estão esperando encontrar alguém como você. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já vi aluno querendo cobrar num tênis o que eu cobro em um reparo, só para você ver a diferença, a distância que existe de um cliente certo para um cliente errado.
Nada de errado com esse cliente que não dá valor, que não quer pagar. Às vezes, ele nem sabe que esse mercado que você faz, que você atua, existe, entendeu? Como muitas vezes eu vejo coisas que eu falo, nossa, eu nem imagino que existe carros, eu sei hoje, porque da internet a gente vê corriqueiramente. Mas um tempo atrás, eu falaria, pô, eu não acredito que um carro custe 3 milhões, 4 milhões de reais. Hoje, a gente vê andando assim na rua. Entendeu? Um erro 3, medo de investir em conhecimento. Por fim, um dos erros mais prejudiciais é o medo de investir em si mesmo. Muitos acham que é caro fazer cursos ou aprender novas técnicas, mas a verdade é que o conhecimento é a base para crescer, e sem ele você fica estagnado e acaba perdendo oportunidades incríveis. Os artesãos que trabalham para marcas como Hermès e Louis Vuitton, eles passam anos aprendendo e refinando suas técnicas. Isso não é gasto, é investimento. Quanto mais você aprende, mais confiante se torna e mais pode cobrar pelo seu trabalho. Quem não quer pegar um tênis e olhar, caçar e não encontrar defeito? Isso você acha que não tem valor. Deixa eu me contar sobre o Weimer, um aluno do método TDZ. Ele acreditava que só conseguiria aprender e criar tênis se viajasse para os Estados Unidos e investisse uma fortuna em cursos. Quando ele descobriu o TDZ, ele ficou aliviado porque viu que poderia aprender de forma prática e rápida, sem precisar sair do Brasil. Hoje, ele já está começando sua própria marca e já tem clientes que amam seus tênis. Isso só foi possível porque ele decidiu investir no conhecimento certo. E se eu gastar e não der certo, será que vale a pena investir em algo novo? Ó, investir em conhecimento é o único caminho para você sair do lugar e alcançar novos patamares. Não é um custo, gente. É um degrau para você chegar mais perto dos seus sonhos. Os maiores erros que artesãos principalmente cometem não estão na técnica, mas na mentalidade de subestimar o valor do artesanato. Focar somente no preço e ter medo de investir em si mesmo são barreiras que você pode e deve superar. E ó, lembre-se, o artesanato ele já é valorizado pelo mundo todo. E você tem a chance de fazer parte desse mercado de uma forma que reflete todo o seu talento e dedicação. O que você está esperando para dar o próximo passo e transformar a sua arte em algo que encanta e vende? Se tem algo que eu quero que você leve daqui hoje, é que o sucesso no artesanato não é sobre sorte ou talento inatingível. É sobre como você valoriza o que faz, como se posiciona e, principalmente, como acredita no seu potencial. O artesanato está ganhando espaço no mundo todo porque é único, autêntico e isso não pode ser substituído. Agora imagina você destacando neste mercado, criando tênis que contam histórias, que encantem quem os vê e que te dão orgulho a cada passo. Pense em como seria transformar seu trabalho em algo que não só gera renda, mas também te realiza como pessoa. E aí você já deu o primeiro passo ao buscar conhecimento. Agora é hora de agir e de transformar essas ideias em realidade. Não subestime o valor da sua arte. Não tenha medo de se destacar e, acima de tudo, não deixe que as dúvidas te impeçam de alcançar os seus sonhos. E lembre-se, o mundo está cheio de pessoas que buscam o único, o especial. E você pode ser aquela que oferece exatamente isso. Acredite no seu potencial, invista no seu crescimento e faça parte deste mercado que está apenas começando e a brilhar. Olha, eu lembrei de uma frase agora
que cabe muito a essa fala. A frase é: quem chega primeiro na fonte sempre bebe água limpa. Bem, precificar é mais do que definir um preço. É entender o valor do seu trabalho e se posicionar no mercado. E se você quer transformar as suas habilidades em uma profissão lucrativa, o método TDZ foi pensado para quem busca praticidade e resultados. E não deixe para depois. O seu sucesso começa agora, hoje. Sempre que você vê uma oportunidade, ela vem disfarçada muitas vezes de problema. Às vezes você fala, mas não tenho grana para isso, isso deve ser caro, isso, aquilo, outro. Calma. Para, respira e pense que o que você acabou de ter foi uma informação valiosa. Vai pesquisar o que você acabou de ver. E aí, qual dessas dicas você vai aplicar primeiro? Conte nos comentários aqui que eu quero saber. E não esquece de seguir o canal, se inscreve no canal, curte, compartilhe também com quem quer viver da arte e precisa acreditar em seu valor. Hoje, o tênis artesanal é um fato, não tem volta. Foguete não dá ré, como muitas vezes eu ouço falar. TDZ hoje já faz 3 anos que pessoas como eu vivem exatamente dessa arte. Até o próximo.